E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão me assistindo, mas aqui estamos para a continuidade deste nosso pequeno curso de geografia, né, e desses conhecimentos e saberes geográficos. Como anunciado na aula passada, hoje vamos tratar das chamadas categorias geográficas, né, que seriam os ambientes diferenciados, pensados, analisados e estudados pelos geógrafos, mas essa compreensão, essa definição e a conceituação dessas categorias acaba sendo também muito importante para outros componentes curriculares, né? Mas nosso papo aqui é um papo geográfico, então vamos tentar entender um pouco como eu consigo conceituar, definir algumas dessas categorias. Para isso, eu preparei uma apresentação e vamos aqui trabalhar com esses conceitos já pré-estabelecidos. Vou me colocar aqui no cantinho e aí falaremos um pouco desses conhecimentos, né? A priori, a gente pensa em dois ambientes estudados pela geografia, um meio natural e um espaço geográfico. Aí temos duas imagens, né? Uma da capital, Belo Horizonte, da metrópole, Belo Horizonte, e uma da chamada Lapa do Sumidouro, né? Ou Quinta do Sumidouro, né, em Lagoa Santa, que é um ambiente que passou por algumas transformações, mas ainda mantém as suas características naturais, em alguns espaços, inclusive, intactos, né? Então, essa seria a definição de um meio natural, você pensar nesse espaço que não sofreu alteração ou sofreu mínimas alterações pelas mãos do homem a partir do trabalho que ele executa nesse espaço. Quando nós pensamos na execução e no desenvolvimento deste trabalho, nós temos a transformação desse meio natural em espaço geográfico. Então, esse meio natural é aquele que vai apresentar uma estrutura que não foi alterada, não foi modificada, e o espaço geográfico será esse espaço modificado, também podendo ser chamado de espaço humanizado, né? Claro que nós podemos e vamos problematizar essas questões um pouco mais à frente, né, quando vermos ali aquela divisão da geografia em geografia física e geografia humana, né, e vamos nos ater de maneira mais cuidadosa a cada uma dessas, cada um desses conceitos, né, cada um desses ambientes que eu acabei nomeando para vocês. Dentro dessas chamadas categorias geográficas, nós vamos trabalhar com aquelas 5 que são as mais importantes, né? Claro que existem outros conceitos que devem estar, certa forma, alinhados com esses para uma melhor compreensão, que tem lá os seus objetivos geográficos escolares, né? Então, nós começamos com um ambiente que eu vou denominar de área, né? Que é um espaço delimitado por metros ou quilômetros, onde você tem uma prática específica, né? Você tem uma atividade específica sendo desenvolvida. E aí eu trouxe para vocês uma área de cava, né? Um ambiente que está passando por um processo de retirada de minerais, ou seja, mineração. Eu consigo também ver a área em um espaço onde há o desenvolvimento de atividades agrícolas, pode ser até mesmo a pecuária ou mesmo a agricultura, será um espaço delimitado por metros ou quilômetros onde você tem o desenvolvimento de uma atividade em específico. Ela é um pouco, de certa forma, ela é um pouco valorizada ou pouco valorizada nas análises das categorias, né, da geografia ou categorias geográficas, porque os demais conceitos eles
são mais importantes, até por conta do seu grau de complexidade, né? Como esse que nós vamos falar agora, que é o lugar. Esse lugar é o espaço pelo qual mantemos laços afetivos muito estreitos, é o espaço que criamos uma identificação, né? Normalmente nós vamos entender como uma cidade onde nascemos, um bairro onde vivemos, a nossa casa, a casa dos nossos avós, ou mesmo a casa de algum parente, seria esse espaço pelo qual cria-se um vínculo. Nós precisamos associar, né, essa identidade que é criada, essa identificação que é criada entre o espaço e o ser humano, né? Essa construção do lugar, ela vem acompanhada ou não de uma peculiar cultura, né, de uma cultura que surge, que brota a partir das relações que nós temos e que emergem dessa composição homem e espaço. E você tem esse laço afetivo sendo construído, o que faz com que você se identifique mais com alguns espaços e menos com outros, né? Claro que depende das relações sociais, humanas, que são, de certa forma, construídas dentro dessa bolha, dentro dessa porção do espaço, né? E aí você começa a trabalhar com os conceitos que, de certa forma, são mais acionados, são mais utilizados para os estudos de geografia ao longo do ensino básico, né? E aí nós falamos de um espaço que eu vou denominar de região, e aí eu pensei em trabalhar, né, essa ideia de região muito próxima da nossa realidade. Nós que estamos aqui em terras mineiras, né, você tem uma chamada divisão do estado de Minas Gerais em regiões. E aí a região ela vai ser entendida como espaço que apresenta características próprias ou peculiares, né? Então, esses espaços que apresentam características próprias e peculiares, eles serão aglutinados em um conjunto, em uma região. Eu peço um pouco de paciência para vocês, porque nós vamos trabalhar esse conceito de região, vamos entender um pouco mais essa concepção de espaço a partir da análise da regionalização do espaço brasileiro, né? E aí, como vocês conseguem perceber nesse mapinha que eu trouxe para a gente ver, esse mapa ele vai nos dar uma dimensão, né, do tamanho do nosso estado e como esse estado ele acaba tendo regiões, ele acaba tendo espaços que apresentam características próprias e peculiares e são aglutinados em um determinado conjunto, né? Então você pensa na região central, que vai ter como cidade que polariza, que influencia praticamente as atividades econômicas de uma área muito extensa, né? Você tem a metrópole, Belo Horizonte, você tem o norte de Minas, né? E a zona da mata. Então, o norte de Minas tem cidades que apresentam características peculiares, características próprias, assim como a zona da mata, o que permitiu essa aglutinação, né? E essa regionalização também vai servir para fins de planejamento do espaço, porque, tendo conhecimento mais detalhado, eu consigo agir para, certa forma, diminuir as demandas e satisfazer as necessidades das pessoas que vivem naquele ambiente, né? Como eu disse para vocês, um pouco de paciência, porque nós vamos voltar em região quando trabalharmos o processo de regionalização do espaço brasileiro dentro do pacote das aulas de geografia do Brasil, né? Aqui eu trago para vocês o conceito de paisagem, que é essa porção visível do espaço, né? Claro que esse conceito ele vem sendo trabalhado ao longo dos anos e não se tem apenas essa porção visível do espaço como um conceito engessado, né? É preciso pensar nas entranhas, é preciso pensar naquilo que está por trás
dessa paisagem, né? Então, existem coisas que nos revelam determinadas características da paisagem que não estão descritas de maneira muito didática, né? Isso não está muito claro, isso não está explícito, né? Eu não gosto muito do claro, né? Mas isso não está muito evidente quando você analisa um determinado espaço, né? E essa imagem do Tuca Vieira é uma imagem muito clássica, né? Que mostra essa separação dos espaços de acordo com as características geoeconômicas ou sociais da população que o ocupa, né? E aí você consegue perceber que nós temos por trás dessa imagem conhecimentos que devem ser, de certa forma, acionados para compreendermos por que de um lado moram pessoas que têm condições de comprar apartamentos no valor de 1 milhão e de outro lado nós temos barracos ao custo muito mais baixo do que isso, né? Você tem a questão da infraestrutura que, de certa forma, não será a mesma, né? Os atendimentos prestados não serão os mesmos, em ambientes diferenciados. Então, aí você já consegue perceber que nós precisamos acionar outros conhecimentos para compreender essa paisagem que aí está posta, né? E vamos finalizar essa nossa conversa falando sobre o território, né? O território é esse espaço que vai ser delimitado por fronteiras, né? Onde você tem inclusive a delimitação do poder, o que alguns entendem como jurisdição, seria a capacidade ou o exercício do poder dentro de um determinado espaço, dentro de um espaço que será delimitado por fronteiras, né? Como vocês veem nesse mapa, nós temos o território brasileiro e temos os territórios indígenas. É claro que há algumas contradições, algumas controvérsias, né? Por conta desse preconceito que existe com a população nativa brasileira, mas quando você analisa esse mapa, você consegue perceber que essa noção de território ela acaba sendo um pouco quebrada, né? Ou, de certa forma, estendida, porque nós estamos analisando dentro do território brasileiro, que é definido, delimitado por fronteiras, fronteiras que eu vou denominar de artificiais, nós temos fronteiras e territórios, né, e demarcações que são ou culturais ou naturais. É claro que são estabelecidas pelo Estado, né, por um determinado governo, pelo aparato jurídico, mas nós temos dentro de um território a possibilidade de perceber outros territórios, porque eu preciso perceber esse território também como um espaço onde há o exercício do poder, é um espaço que eu domino, é um espaço que eu consigo exercer determinado poderio, né? E esse poderio, ele vai, claro, em alguns momentos gerar conflitos. Nós vamos falar bastante sobre território nas aulas de geopolítica internacional, né? E aí vocês compreenderão como esse território ele é formado e como que os territórios eles acabam sendo um ambiente, um espaço de disputa, um espaço de lutas, exatamente porque ele acaba sendo delimitado e isso compromete o acesso a determinados recursos, né? E mesmo problemáticas acerca de heranças de territórios que foram deixados por populações nativas anteriores que ocuparam aquele espaço. Beleza, pessoal? Bom, então essa foi a nossa conversa aí sobre as chamadas categorias geográficas, né? Na próxima aula nós já vamos entrar um pouco mais nessa questão que fala sobre a chamada geografia física, né? Como que essa geografia física ela se manifesta? De que maneira nós temos essa geografia física se manifestando? Beleza? Valeu, muito obrigado para vocês. Até a próxima. Um abraço.